Olá, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo. Bom dia, muito bom dia. Eu sou o pastor Jonas Fernandes e estou com você mais um dia para buscarmos a presença de Deus e consagrarmos o nosso dia ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero deixar com você aqui uma palavra que eu sei que vai trazer algo bom, benéfico para a nossa vida. Ela se encontra aqui no primeiro livro de Samuel, o 1 Samuel, capítulo 17. O versículo que nós vamos ler é o versículo 42, que diz assim: Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. É muito bom quando nós lemos histórias que superam as probabilidades. E a Bíblia, ela conta uma dessas histórias aqui para nós. Davi era um menino simples, era o mais novo de sua casa. Davi era um ragaton, era o caçula. É aquele que as pessoas não viam possibilidades de projeção na sociedade. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos lutavam no exército do rei, faziam parte dos 2.000 soldados de elite do rei de Israel. Então Davi era esquecido lá no pasto. As pessoas o menosprezavam. E quando ele chegou no lugar onde estava havendo uma batalha, ele manifestou, foi impulsionado por Deus o desejo de lutar contra aquele inimigo do povo de Deus. É lógico que seu irmão, o rei e outras pessoas tentaram desanimá-lo, dizendo que aquela luta seria impossível, que aquela luta não teria nenhum sentido, porque o filisteu era um homem gigante, muito grande, com 2 metros de altura, mais de 2 metros de altura, e ele era um menino. E quando ele chega no local da batalha, a Bíblia diz que o seu inimigo o despreza. E por que o inimigo o despreza? E aqui a Bíblia diz, porque ele era um menino ruivo, um menino loiro e de boa aparência. Tinha uma aparência frágil. Não parecia ser um homem de guerra, um homem rude, rústico. Não, ele era um homem simples, um menino simples. Era um pastorzinho de ovelhas que estava ali para lutar, para defender o seu povo. Ele não era treinado com espadas nem com lanças, mas ele estava ali. No coração de Davi havia uma fé gigantesca, maior do que o inimigo que ele iria lutar. E eu, me lembrando desse texto, fazendo essa leitura hoje de manhã, eu me lembrei de quantas vezes nós somos menosprezados por aquilo que aparentamos, por aquilo que as pessoas enxergam em nós. A questão é que eles não viram o tamanho do Deus de Davi que estava dentro dele. A questão é que eles não viram o tamanho da fé daquele menino. Olhar o menino exteriormente era até uma forma triste de ver uma batalha daquela. Um homem gigante contra um menino tão simples, com a aparência de tamanha ingenuidade. Mas nós somos muitas vezes colocados diante desses palcos de guerra. Quando percebemos, estamos diante de um problema gigantesco. Porque observe que quando Davi foi naquele local, ele não foi guerrear. Ele foi apenas levar recado para os seus irmãos, levar comida para os seus irmãos. Um menino de recado, segundo seu pai. Um menino simples, de aparência simples, e ele, de repente, se deparou diante de uma guerra. A nossa vida é assim.
Quando menos esperamos, surge um grande inimigo diante de nós. E ele vem zombando de nós. E ele vem zombando daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que pretendemos. E isso nos assusta mais ainda. Primeiro, o fato de lutar contra alguém que tem uma força muito grande, um inimigo que se levantou, e depois porque nós não aparentamos ter condições de enfrentá-lo. Mas uma coisa, quando li esse texto, veio em meu coração. Ninguém pode medir o tamanho do Deus que está dentro de nós. Ninguém pode medir a força que está dentro de nós. Ninguém pode medir a nossa fé, o tamanho da nossa disposição de lutar por aquilo que é sagrado. Davi lutou pelo sagrado, defendendo a sua terra e defendendo o seu povo. Em Davi havia uma força muito maior que ninguém conseguia enxergar. E o Deus dos exércitos, no qual Davi disse que lutaria ao seu favor, ao final do dia lhe deu a vitória. Nós precisamos ter essa certeza de que, por maior que sejam as lutas e os inimigos de nossa vida, nós precisamos lutar, porque com certeza nós vamos vencer. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja passando nesse momento diante de uma grande luta, enfrentando uma grande batalha, e estão zombando de você, estão dizendo que você não é capaz, dizendo que você não tem forças, não será o vencedor. Pessoas têm desprezado você porque têm analisado você por fora. Mas uma coisa é certa, eles não estão vendo esse Deus maravilhoso que está dentro de você. Deus está contigo, Deus está comigo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que o Senhor está conosco em todo o tempo e Ele lutará a nossa batalha. O nosso Deus é o Deus da vitória. O Senhor nos honrará no final de tudo isso. Por maior que seja a luta que você esteja passando agora, quem sabe agora você esteja vendo um grande gigante se levantar na sua casa, na sua vida, mas saiba que hoje, nessa manhã, nós já determinamos a queda desse gigante, a derrota dele. Porque a nossa vitória está nas mãos do Senhor. A tua vitória, minha irmã, está na mão do Senhor. Ele te dará a vitória. Receba essa palavra nessa manhã. Receba essa palavra, meus irmãos, nessa manhã. Você que está aí no meio de uma batalha tão dura, tão difícil de vencer. Deus está na frente da tua vida. Que Deus te abençoe. Nesse momento eu quero orar por você, consagrar nosso dia e abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Então, nesse momento, venha orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor amado e eterno, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, nesta manhã de coragem, nesta manhã de perseverança, nessa manhã de força. Nós não seremos abatidos, Senhor. Nós vamos nos levantar e vamos vencer no dia de hoje. Senhor, nós sabemos que muitas batalhas estão diante de nós. E batalhas gigantes, batalhas grandes, coisas terríveis que teremos que enfrentar. Mas em todas elas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Senhor Deus, pega em nossa mão, firma nossos pés, Senhor. Abençoa nossa mente, nos dê estratégias de vitória. Faça com que, Senhor Deus, nós venhamos cantar o hino da vitória, do triunfo no final desta batalha. Senhor, consagra a nossa vida, consagra a nossa família, Senhor. Pai amado, afasta de nós todos aqueles inimigos que, com um ar de amigo, se aproximam de nós. Quebra toda falsidade em nossa casa, em nossa família. Pai amado, nos santifica, nos purifica, nos consagra, Senhor. Abençoe o trabalho de nossas mãos, abençoe a nossa vida e guarda nosso coração de todo mal, Senhor. Nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Fica conosco, guarda nosso dia, Senhor Deus, nos traga notícias boas, alegres, fortes, cura. Traga cura para a nossa vida, Senhor.
nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que Deus abençoe você, meu amado, que essa palavra venha queimar seu coração hoje e que Deus te dê a paz. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, deixe o seu like aqui no vídeo, o seu joinha. Que Deus te abençoe e fique na paz.